quero começar aqui com o seguinte pensamento: bullying e cyberbullying, o nosso tema de debate hoje. O que eu sei sobre o assunto? É novo, é reincidente, está em debate na sociedade. Eu quero lembrar a importância de quê? Da estrutura. Estrutura. É importante que você observe de que maneira esse assunto poderá ser cobrado. Então, a percepção das palavras-chave. Ora, se vier bullying, você vai fazer parágrafos apenas falando, por exemplo, usando todos os exemplos relativos a cyberbullying? Ou se for o contrário, foco na importância de que sejam grifadas as palavras-chave. Isso aí é essencial para que você não saia do foco, não tenha possibilidade de tangenciar. Primeiro momento, planejamento. Fez a leitura. Será bullying, cyberbullying na sociedade brasileira? Ok. Planejo. Grifo a palavra-chave e vou pensar nas causas do problema. Na sequência, eu vou pensar nos repertórios, tantos que eu utilizarei no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2 e na introdução. E depois, proposta de intervenção de acordo ali com as causas abordadas. O que é bullying? O que é cyberbullying? Eu separei um repertório assim para começar. Eu fui em Raul Pompeia, escritor naturalista, na sua grande obra O Ateneu, que vai ser início aí para a nossa conversa sobre o assunto. E ele diz o seguinte no livro de 1888, Vais encontrar o mundo. Começa assim o livro. Vais encontrar o mundo. Disse-me meu pai à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Eu tinha 11 anos. Por que eu escolhi isso daí? Já pode ser repertório para o nosso início de conversa. Porque o ambiente da escola é o mais favorável a esse tipo de agressão, a essa intimidação moral, psicológica, repetitiva. E lá em 1888, Raul Pompeia falou nesse livro realista, mas com alguma coisa também naturalista, abordando a situação de Sérgio com 11 anos, que foi colocado num colégio morrendo de medo, e realmente era para ter medo, porque o ambiente escolar apontou situações assim muito agressivas para esse menino. E o meu início aqui dessa live, eu vou falar sobre escola, como até pode ser uma primeira causa da problemática. Então vamos pensar aqui comigo. A naturalização, a repetição de situações que trazem desconforto, que deixam intimidado, que lá na frente apresentará às vezes consequências horríveis, não só para o indivíduo, mas também para a sociedade. Temos aí alguns massacres que eu também vou mencionar, um caso agora atual que saiu até lei agora dia 1º de setembro, eu vou falar sobre isso também. Então, eu amo essa citação e ela cabe como luva tanto se for bullying quanto cyberbullying, porque você vai trazer a palavra-chave de acordo aí com o seu planejamento. Vamos pensar aqui comigo. Existem leis para que tipificam essa situação? Sim. Inclusive, agora em novembro, nós temos já 6 anos da primeira lei que tipifica a questão do bullying, criminaliza. Você também tem no Estatuto da Criança e do Adolescente, e você também tem uma nova lei sobre o assunto, que por enquanto ela foi homologada e ela está lá. Foi até por uma questão que aconteceu no Rio Grande do Norte, do menino que acabou se suicidando. Então não pode começar a redação falando que não tem lei, porque tem lei. Existe sim. E
elas, será que tem uma fiscalização? Como é o papel da escola? Certo? Uma questão é quando você pensa nas consequências. Eu quero, assim, num planejamento, uma estratégia argumentativa, acho que seria muito relevante causas e consequências. Por quê? Porque as consequências, elas são gravíssimas dentro desse tópico. E acho, como eu falei ontem, quando comentamos sobre violência doméstica, na situação das pessoas que ficaram mais em casa durante a pandemia, pode vir um recorte também citando a pandemia, e aí a gente entra onde? No cyberbullying. Os instrumentos, a intimidação moral, ela permanece, mas os instrumentos serão outros. E isso traz um constrangimento, uma falta de motivação, e as consequências são gravíssimas, dentre as quais eu destaco aqui: você tem ansiedade, você tem a depressão, você tem a evasão escolar, você ainda pode pensar em situações até mais drásticas, suicídio. Eu estava até pesquisando sobre isso hoje. Você tem o uso de entorpecentes, é um ser humano mutilado. Mutilado. E por quê? Pela falta de empatia. E quais seriam as causas, tanto do bullying quanto do cyberbullying? Eu separei aqui algumas palavras-chave que não podem deixar de estar na sua redação 1000. Vamos pensar assim, alto. Você tem que falar em humilhação. Você tem que falar em relação de poder. Sim, porque aquele que é humilhado, ele se sente inferiorizado, é como se tivesse feito algo. E qual é o algo no momento que a gente for discutir o assunto? Porque não está dentro dos padrões pré-estabelecidos e enraizados na nossa sociedade. É muito triste isso, seja na questão física, de ideologias, de orientações, de mitos criados, de questões religiosas pré-estabelecidas. A violência, ela vem em primeira análise do desrespeito. Eu colocaria como primeira causa, sem dúvida, o preconceito enraizado, o desrespeito às pluralidades, que a partir daí, no seu desenvolvimento, se isso for escolhido para o 1, você tem uma série de fatores para indicar produtividade no seu texto. Então, a questão do preconceito enraizado numa sociedade que determina padrões, a mídia propaga, filmes. Gente, olha a história do cinema, das séries, dos desenhos, solidificando esse padrão do cara que é o popular e o outro ali estigmatizado. E aí acontece o quê? Uma banalização. E eu penso em quem? Penso em Durkheim com fato social. Acho que já vale a pena a gente ir, se for falar da questão do preconceito e dessa banalização, da falta de respeito às pluralidades, poderíamos mencionar o fato social. Quero ressaltar também o papel da escola, já que é um ambiente com maior índice de propagação dessa prática inaceitável. Não é uma brincadeirinha, eu canso, eu tô brincando, brincando o quê? Você não pode trazer para essa ideia de brincadeira, que isso? Então, se você for falar também como causa a falta de debate, de preparação, de fiscalização da escola,
eu volto ali para aquele filósofo que falou sobre a questão dos invisíveis, de quem não tem voz, que cabe perfeitamente uma sociedade democrática. Ela tem que dar voz a todos, e quem sofre bullying ou cyberbullying, em muitos momentos acaba o quê? Se calando. Causa um preconceito enraizado, em virtude de quê? Desses padrões pré-estabelecidos, solidificados por quem? Pela mídia. Quando eu penso no papel da escola, posso falar que não tem lei? Você não estudou se você falar isso, porque tem lei sim.